dia a todos, bem-vindos à minha turnê no mundo dos cristais. Eu hoje vou falar um bocadinho sobre os quartzos. Os quartzos, eu tenho aqui um quartzo leitoso para vos mostrar, são o segundo mineral mais abundante à face da Terra. Eles só perdem o primeiro lugar para o grupo dos feldspatos. Então, em relação aos quartzos, a sua composição química é óxido de silício, tem na sua composição o elemento oxigênio e muita sílica, são piezoelétricos em termos de características físicas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se aplicarmos uma tensão mecânica com potencial de deformação nos quartzos, eles tornam-se polarizáveis. Ainda, a sua estrutura cristalina é hexagonal, que das 7 estruturas cristalinas existentes é a mais perfeita. As suas faces irradiam os 4 elementos da natureza: terra, água, fogo e ar. E são muito duros. O índice de dureza na escala de Mohs dos quartzos é de 7. A escala de Mohs é uma escala que foi criada para classificar o índice de dureza dos minerais que existem na Terra, e sendo que o talco é o menos duro e o diamante o mais duro. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que os quartzos não podem ser riscados com um alfinete, com uma agulha, com uma faca, com uma tesoura, e se tivermos um instrumento com potencial para os lascar ou para os riscar, o seu traço é branco. Para além disto, se tivermos uma peça de porcelana autêntica e fizermos um risco nessa peça com quartzo, o seu traço é branco e risca um vidro. É uma maneira também de percebermos se a peça que temos em nosso poder é um quartzo verdadeiro ou não. Na natureza existem quartzos com diferentes cores, quartzos com diferentes tamanhos, diferentes formas e diferentes nomes. Eu vou apresentar alguns que têm o meu poder, outros não, e talvez alguns vos possam surpreender. Eu vou começar com o quartzo cristal, que é conhecido como o avô dos quartzos, o pai dos quartzos. É um quartzo com grande potencial. É o quartzo que irradia energia, armazena energia, transmuta energia. É um quartzo imensamente poderoso. Depois, passando para as ametistas, também muito famosas, eu tenho aqui duas para vos apresentar. São estas pedrinhas roxas, tem esta mais clara e esta mais escura. Elas derivam do quartzo cristal. Ao longo dos anos sofrem a inclusão de ferro, do elemento ferro na sua composição. Quanto mais ferro, mais roxinhas. Quanto mais roxas, mais cara é a peça. Depois, quando sujeitas a temperaturas nos mantos profundos da Terra a elevadas temperaturas, transformam-se no conhecido citrino que tantas vezes é falsificado, é vendido falsificado, não é? Portanto, é uma pedra que tem uma cor amarelada à limonada, ou às vezes uma cor mais fusca, mais acastanhada, e continua a ser um quartzo. Em situações hidrotermais existentes no país da Bolívia, as ametistas sofrem uma transformação, portanto, elas são sujeitas só em determinadas zonas a altas temperaturas e transformam-se no que se conhece por ametrino, que eu não tenho nenhum, é uma pedra extremamente rara, só existe na Bolívia e muitas vezes é conhecida por bolivinita. Pronto, eu nunca vi nenhuma também na realidade, mas acho que são pedras muito bonitas. Continuando nos quartzos, temos aqui o quartzo safira, também conhecido como aventurina azul ou quartzo azul, que acho que é o nome mais comum. Este resulta da inclusão de rutilo e cruzodolita, do elemento rutilo e cruzodolita na sua composição, e depois toma esta cor azulada. Seguindo, apresento-vos o quartzo rosa, que não se vê muito bem por causa da luz, mas ele ao longo dos tempos, ele vai sofrendo a inclusão do elemento titânio e acaba por ficar com esta cor rosa pálida. É o conhecida pedra do amor.
Estes são cristais que têm transparência, são cristais conhecidos por macrocristalinos. Depois existem outros cristais mais densos, outros cristais que não têm tanta transparência, que vos vou apresentar já de seguida. Mas antes disso vou fazer uma adenda. Dentro dos cristais com transparência eu não tenho nenhum em meu poder, mas temos também o quartzo fumê, que é um quartzo também muito comum. O nome fumê deriva de tribos antigas que achavam que ele era um mineral e era uma pedra divina, uma pedra que continha fumo no seu interior. Na realidade não tem. A sua cor resulta da inclusão de matérias orgânicas ao longo dos tempos e também da recepção de radiações emitidas por outros minerais à sua volta. Não é que eles sejam radioativos, nada disso, mas sofrem esse tipo de ação e acabam por ficar assim fumados. Depois, dentro dos quartzos microcristalinos, que são aqueles quartos que não têm tanta transparência ou não têm transparência alguma, temos os prásios, que é esta pedrinha verde, que também é conhecida como quartzo verde. A cor deriva da inclusão do elemento alumínio ao longo dos tempos num quartzo normal. Os quartzos verdes são muitas vezes confundidos com as aventurinas. Ou então há muitas pessoas que acham que é a mesma coisa, aventurina e quartzo verde, mas não são. Eles são parecidos, sim, mas o quartzo verde tem a inclusão de alumínio e a aventurina tem a inclusão de hematite e mica. E isso dá-lhe uma cor brilhante, que é conhecida como aventurescência. E esta, muitas vezes, este brilho, esta cor, é o que nos ajuda a distinguir uma aventurina de um quartzo verde. Depois temos as calcedónias. Sim, as calcedónias também são quartzos. E dentro das calcedónias temos um derivado que é cornalina, é um cristal que tem alguma transparência, portanto é microcristalino, mas tem alguma transparência e tem uma particularidade. O seu sistema cristalino não é hexagonal, mas sim trigonal. Disto falarei mais à frente depois. Temos o ónix também. Portanto, apresento-vos um ónix que não é preto. Nós temos tendência a achar que todos os ónix são pedras pretas. A maioria que é vendida sim é toda preta, eles existem todos em pretos. Eu tenho aqui um em bruto. Portanto, isto é um ónix, uma calcedónia, derivado, e da família dos quartzos. E eles podem ser pretos, podem ser assim manchados, com riscas, podem ser avermelhados também, que muitas pessoas chamam do ónix sardónico, e continuam a ser quartzos. Depois temos as ágatas também são quartzos, são da família dos quartzos. E as ágatas, tenho aqui uma em azul, tem a sua particularidade e a sua forma de distinguir são estas listas. Elas normalmente são sempre listadas e são listadas com esta forma não concêntrica. Pronto, esta é uma ágata azul que eu acho que foi tingida. No fundo, eu acho que seria uma ágata rendada. As ágatas, no seu geral, são de cor acastanhada, avermelhada, tons mais terra, tijolo, alaranjado, mais amareladas e não tanto cor-de-rosas, roxas e azuis. Existem ágatas azuis, sim, mas são pedras mais raras. Daí que eu acho que esta terá sido tingida. Pronto, continua a ser uma ágata, mas não creio que seja uma ágata azul genuína. E depois temos os jaspes. E os jaspes são também quartzos. Existem N tipos de jaspe na natureza. Temos aquele mais conhecido, que é aquela cor de tijolo, que é aquele que se vende mais e se vê mais como jaspe. Tenho dois aqui, este até é mais lisinho. Ok. E temos depois este, que é uma pedra rolada de rio, um jaspe, que foi laminada naturalmente. E temos o jaspe paisagem, que eu acho muito bonito. E depois também temos o jaspe tigre, temos muitos tipos de jaspe. Porquê?
porque o jaspe, para além de ter a fórmula básica dos quartzos, ele sofre a inclusão na sua composição de diferentes elementos, seja manganês, seja enxofre, seja hematites, piritas, e depois acaba por tomar estas cores diferentes e acaba muitas vezes por ser difícil de perceber. E depois, por fim, e por último, que isto já está a ficar muito longo, temos o olho de tigre, que sim, também é um quartzo. Portanto, é uma pedra que é muito utilizada para proteção e é assim acastanhada. Ela tem umas listas, tem sempre estas listas paralelas, muito simétricas, é o que a distingue das outras, de outras pedras, e também há à venda, assim, é mais claro, mais amarelado. Muitas vezes pode ser confundida com olho de gato, e não tem nada a ver, atenção. São pedras que muitas vezes até são falsificadas para parecerem olhos de gato. Hum, para já, por hoje, é tudo. Obrigada, espero que tenha ajudado alguma coisa nesta turnê no mundo dos cristais e na tentativa de distinguir os diferentes cristais para que todos possamos adquirir cristais verdadeiros e que depois possamos fazer usufruto deles. Um bom dia a todos, até uma próxima e obrigado pela vossa presença.